Olá, hoje eu quero falar de um dos valores que nós precisamos encontrar nesse tempo, que é a paciência. Quantas aqui são pacientes? Todos os dias nós somos testadas a perder a nossa paciência, né? Você já pensou nisso? Você já analisou como que é o seu dia a dia, como que é a sua vida? Vários momentos do nosso dia testam a nossa paciência, como a gente é testada, como tem coisas que tiram a nossa paciência. É difícil ter alguma coisa na nossa vida que nos dá paciência, que enche a gente de paciência, mas que tira, tem muitas. E eu fico pensando se a pessoa que inventou o micro-ondas era uma pessoa assim, impaciente, né? Porque hoje em dia ninguém mais tem paciência de esquentar a comida no fogão, de esquentar o leite, esquentar a água. A gente já vai lá para aquela chaleirinha térmica, chaleirinha elétrica. A pessoa quer esquentar algo, vai lá no micro-ondas. Ninguém mais tem paciência. Então, depois que você compra o micro-ondas, os seus problemas acabaram, né? Então, eu penso que a pessoa que inventou essas coisas era um pouco impaciente. E aí, a gente é testada o tempo todo. O tempo inteiro, a gente é testada na nossa paciência. Por exemplo, você vai no consultório médico. Você vai no hospital, você vai na UPA, o teu nome nunca aparece lá no telão. Você nunca é a tua vez, você nunca é chamada. Você vai no consultório, você vai num banco. Hoje em dia, né, as pessoas fazem tudo, até o Pix, né? Eu, por exemplo, não pego dinheiro na minha mão. Tudo é Pix, porque é mais rápido, é mais fácil. Você não precisa ir no banco, entrar na fila, tirar dinheiro. Você não precisa entrar em fila mais para fazer nada, para pagar nada, se você não quiser. Então, a gente vai numa fila de banco, vai no médico. Qualquer lugar que você vai, que você tem que esperar um pouquinho mais, já é cansativo. Você já fica estressada, você já olha no celular a hora. Você já tá preocupada que você podia estar fazendo 1000 coisas. Até esses dias me chamou a atenção uma amiga me chamando para conversar no celular e eu comecei a conversar com ela começou a responder, mas ela é uma pessoa muito ocupada. Dali a pouco eu entendi. Ela disse assim para mim: eu tô aqui no médico esperando para ser atendida e eu resolvi conversar. Por isso que você está conversando. Você nunca tem tempo, mas você está conversando porque tem que esperar na fila lá no médico. Então muitas vezes, a gente é testada nessas horas de esperar. E eu quero falar de uma pessoa que teve a sua paciência testada no limite, que entre muitas pessoas que poderia falar, eu quero falar de Jó. Então, lá no livro de Jó, você vai encontrar um homem, né, chamado Jó, que sofreu e foi muito paciente. Mas Jó até nos deixa um ditado, né? Tem pessoas que dizem assim: tem que ter paciência de Jó. Tem que ter a paciência do Jó. Realmente, Jó, ele teve muita paciência na sua caminhada, porque aconteceu muitas coisas com ele. Ele passou por todos os problemas que o ser humano não aguentaria sozinho. Hoje, o ser humano não teria estrutura, eu acredito, para passar pelo que Jó passou e ainda perseverar. Por isso que eu creio que Deus nos dá momentos de testar nossa paciência, mas muitas vezes são pequenas situações. Jó teve muitas situações. Ele passou por maiores problemas materiais, ele perdeu tudo que ele tinha, suas riquezas, as suas plantações, os seus animais. Ele teve problemas psicológicos, porque ele teve que enfrentar ainda a sua mulher acusando ele de estar na presença de Deus e estar naquela situação. Teve problemas físicos, porque ele ficou doente de uma doença que arrancou a sua pele. Ele tinha feridas na sua pele e se coçava com um caco de telha. Imagina a situação. Ele cheirava mal. Então Jó perdeu nos níveis que o ser humano hoje, eu não sei se alguém poderia suportar como Jó suportou. Então, ele teve várias situações que testaram a paciência dele. E nessa
situação toda que ele viveu, ele foi conhecendo a Deus. A Bíblia diz que cada vez ele foi até meio que julgando a Deus. Ele queria conversar, ele queria discutir a situação dele com Deus. Os seus amigos também começaram a querer dar por que Jó tá desse jeito, o que Jó fez, por que ele tá assim, dar desculpas, né, para aquilo que estava acontecendo com Jó. E resumindo, lá no capítulo 42, no versículo 5, a Bíblia diz que Jó fala para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó conhecia Deus de ouvir falar. Talvez das experiências que outras pessoas tiveram com Deus, talvez de coisas que Deus fez na vida de outros, mas no momento que ele passou pelo maior teste na sua paciência, eu creio que um teste na sua fé, na sua dependência de Deus, Jó foi aprovado. Porque chegou o momento em que ele conheceu verdadeiramente a Deus, não só de ouvir falar, mas os olhos dele viram a Deus. Então quero dizer para você, mulher, se você passa situações que testam a tua paciência, comece a observar o que Deus quer falar com você. Situações difíceis muitas vezes vêm para nos fazer ser pacientes, para nos fazer ouvir a voz de Deus. Tem momentos que a gente ouve tão facilmente a voz de Deus, mas as pessoas não sabem o que a gente passou, que situações, quantas vitórias a gente teve lá no secreto, passando pelos momentos de dificuldade. E uma coisa que nos mostra a dificuldade é ter paciência, é confiar em Deus, saber que Deus vai fazer, mas no tempo dele. Essa é a dificuldade maior do ser humano, é esperar em Deus, ter paciência para saber que Deus vai agir, mas não no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Então, Jó, no versículo 10, diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então Jó foi restaurado. A sua paciência levou à sua restauração. Conhecer a Deus trouxe a restauração para Jó. Então, que a gente possa aprender a ser paciente, não importa a situação, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema no casamento, é uma situação difícil com os filhos, é algo lá no seu trabalho, algo com a sua família. Quantos momentos a gente precisa ter paciência e que nós venhamos praticá-la dia após dia. A paciência é um exercício, né? É uma decisão. Você decide não perder a paciência. Você decide ser paciente, esperar em Deus, orando, colocando diante do Senhor essas dificuldades. Então que você aprenda a ser paciente com o Senhor.